Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui à nossa palestra. Mais uma vez agradeço o convite do Lourenço Taborda para poder falar para vocês. É uma enorme honra estar aqui diante de um público tão diferenciado, né, que conhece tanto e que ama tanto tecnologia como a gente. Então, viemos aqui para falar mais uma vez sobre dados. Então, para quem já vem me acompanhando, já vem vendo as outras trilhas, de certa maneira a gente está continuando o que nós falamos aqui nas demais. Para quem está me vendo pela primeira vez, quem sou eu? Eu sou Alexandre Alves Andrade, estou aqui num papel de arquiteto Oracle, então eu trabalho com soluções em nuvem, especialmente soluções em Analytics, sou certificado Oracle, e aqui estão as minhas informações do LinkedIn. Fiquem à vontade para se conectar, tá, pessoal? É, mandem convites, esse QR Code aqui vocês conseguem chegar até nós e também se inscrevam nos nossos canais, nos nossos meios, para que vocês fiquem antenados e fiquem de olhos nas novas mensagens, nas novas comunicações, em tudo que a gente tiver de novidade para vocês, tá legal? Bom, como que vai ser a nossa agenda hoje? Do que a gente vai falar? O que que nós vamos ver? Então começaremos dizendo como chegamos até aqui. Aí, né, se nós estivéssemos no presencial, iríamos fazer aquela gracinha, vim de carro, vim de metrô. Mas, na verdade, eu quero dizer como chegamos até aqui sob o ponto de vista de dados, né? Como que nós chegamos nessa situação que nós estamos hoje. Vamos falar um pouquinho sobre ela, explorar um pouco e ver aí o que vocês acham. Deixe seus comentários sobre o que vocês acham sobre o que nós vamos falar. Juntando a isso, conectado a este ponto, quais são os desafios de uma cultura data-driven? Por que a gente quer tanto utilizar os dados, mas quais são as dificuldades que existem? Quais dificuldades que são geradas aqui? Por que tem um pouco mais de quais caminhos que precisam ser feitos, né? E aí, como que a Oracle pode te ajudar nessa operação? Como que a gente consegue chegar a fazer uma entrega disso, como nós podemos ser o seu parceiro de soluções para poder ter a sua entrega, a sua solução data-driven rodando, para que a sua empresa possa olhar para os dados de uma maneira democratizada. E por último, mas não menos importante, a gente não vai ficar aqui só de blá blá blá, vamos ter mão na massa também, né? Então, a ideia é que a gente discuta um pouquinho de quais são os serviços de inteligência artificial que a Oracle oferece e nós vamos ver eles funcionando também, porque essa parte é sempre bastante bacana, legal? Então vamos lá, gente. Começando. Ano após ano, a gente escuta a frase, a gente repete a frase, nunca se produziu tantos dados como hoje em dia. Né? Eu falei isso em todos os outros TDCs, muito provavelmente, e eu venho falando isso deve ter uns 2, 3, 4 anos. Né? E é comum a gente encontrar pesquisas dizendo que nos últimos 2 anos foram gerados 80% dos dados que existem no mundo como um todo. Então essas estatísticas vão mudando ao longo do tempo, mas a verdade é que isso continua real. No nosso mundo, nós estamos gerando volumes cada vez maiores de dados, sempre. Isso não muda. E isso é bastante óbvio, a gente percebe isso, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Né? Os dados já governam a nossa vida. Tá? Decisões cotidianas que nós deixamos de tomar o tempo todo. Os dados dizem qual que é a música que a gente vai escutar. Ela decide qual caminho que a gente vai tomar quando estiver pegando o carro para ir para o trabalho. Ela ajuda a decidir até em qual restaurante que a gente vai pedir o delivery do sábado à noite. Quais notícias que nós vamos ler. Vejam só, isso talvez traga algum perigo, né? Talvez isso ajude a enviesar nossas linhas de raciocínio. Inclusive, elas nos dizem quais são os posts nas redes sociais que nós vamos interagir. Então, de certa maneira, os dados no nosso dia a dia, eles vão nos fechando em bolhas, para que a gente possa ver só aquilo que nos agrade, para que a gente tenha uma percepção de mundo de só daquilo que nos ache que para a gente seja interessante. Mas isso de um ponto de vista individual. Cada um de nós temos este encaminhamento, temos este direcionamento sobre o todo.
Só que a gente também tem que olhar que grandes decisões que olham para a nossa vida de maneira geral, elas também estão baseadas em dados. Sejam esses dados de qualidade ou dados enviesados, ou mesmo as fake news, os dados falsos dos quais nós estamos falando, têm sido temas recorrentes nos últimos anos, né? E um exemplo muito claro que a gente tem visto são de grandes decisões públicas é que, desde o final de 2019, olhando de um ponto de vista global, nós estamos sendo afetados por uma doença terrível. E as decisões sobre o que faremos em relação a essa doença têm sido muito baseadas em dados. E isso, se você pegar a linha do tempo, desde a primeira comunicação dos casos que apareceram em Wuhan, até esses casos saírem da China, chegarem na Europa, nos Estados Unidos e chegarem no Brasil em março de 2020, houve uma corrida pelos dados, uma corrida para se entender o que estava acontecendo. E com isso, atender melhor quais que eram as opções de propagação da doença, o que a gente poderia fazer para evitar, como que era a velocidade que ela se espalhava, os meios que se espalhava, não usa máscara, álcool gel, não precisa do álcool gel. E aí também vieram a questão da vacina. Como que a gente vai fazer uma vacina tão rápido? E, de novo, baseado em dados. O grande ponto foi, como é uma doença que se propaga muito rápido, a gente acaba conseguindo ter muitos dados sobre pessoas que tomaram as vacinas de teste e que elas conseguiram ter ou não a doença. Então, mesmo a captação de dados nunca foi tão rápida quanto antes, tanto pelo ponto de vista tecnológico, quanto pelo ponto de vista sanitário mesmo, porque o volume de gente se contaminando era muito grande. Com isso, a gente conseguia coletar informações suficientes para entender como as vacinas agiam, quais que eram mais seguras, quais que eram mais eficazes, etc, etc. Então, os dados nos ajudaram a enfrentar este grande problema, que nós ainda estamos inseridos neles, né? Nós não podemos esquecer que a pandemia não acabou. E como que as políticas públicas ao redor do mundo serão mais ou menos rigorosas, baseadas no uso desses dados. E isso acaba afetando não só a nossa vida pessoal, né? Então, as nossas vidas pessoais, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista coletivo, eles vêm sendo direcionados através do uso de dados. Só que as nossas vidas corporativas também, né? Há muito tempo as nossas vidas corporativas utilizam dados para tomar decisões. Então, isso era algo que era muito comum do ponto de vista executivo, né? Então, quem está aí no mercado de trabalho há mais de 10 anos, há mais, alguns até há mais de 20 anos, era comum você ver dashboards, relatórios, cockpits, grandes TVs com gráficos perto da sala dos diretores, e isso foi se tornando cada vez mais popular, e hoje em dia todo mundo utiliza isso, né? Quando a gente chega no todo mundo utiliza, nós estamos chegando no mundo numa cultura baseada em dados, numa cultura data-driven. Eu sou um grande defensor da cultura data-driven. Eu acho que deve existir sim uma democratização dos dados. Todos os dados da empresa devem ser compartilhados entre todas as pessoas. Ah, Alexandre, então você está falando que é para o analista de marketing ter acesso ao salário do presidente. Então você quer me dizer que o diretor financeiro pode saber qual que é a religião ou orientação sexual dos seus funcionários? Não, não é isso que eu estou falando. Óbvio que a gente tem que pôr uma camada de governança em cima disso, né? Não vai ser, não é uma festa sem controle nenhum, qualquer um pega o dado que quiser. Só que a gente precisa ter a cultura de levar todos os dados para uma área centralizada, que aqui nós tipicamente vamos chamar de data lake, e a partir desta área centralizada, nós darmos liberdade para as áreas de negócio poderem trabalhar esses dados, poderem ter acesso a esses dados. Só que existem alguns problemas quando a gente está olhando sobre isso, né? Quando a gente pensa num data lake, vamos imaginar realmente um lago.
E aí tudo que vem da empresa desemboca neste lago. Quando você olha lá para ele, naquele lago enorme, você sabe de onde, você do ponto de vista usuário de negócio, você sabe aonde está a informação valiosa que você precisa? Então, normalmente, para se fazer uma análise, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter um cientista de dados, que esse cientista de dados ele vai ser o mergulhador do lago. Ele vai pular lá dentro do lago, começar a nadar lá embaixo, e ele vai encontrar algumas coisas lá. Ele vai encontrar desde uma carcaça de fusca que esteja enferrujando, até um baú do tesouro. E é isso, é daqui que vão sair as informações valiosas que as áreas de negócio precisam. Né? Então, uma empresa com uma boa maturidade no uso dos dados, tipicamente terão squads com cientistas de dados, que vão ajudar a entender, a analisar, a obter insights dessas informações. Assim como os engenheiros de dados, que vão ajudar a moer essas informações, esses dados brutos, e disponibilizá-los no ambiente democrático. Então, isso é muito interessante, é muito importante para as empresas, só que a gente acaba caindo em alguns gargalos, a gente acaba caindo em alguns problemas quando nós pensamos nessa democratização dos dados. Primeiro, a sobrecarga de trabalho para os cientistas de dados e para os engenheiros de dados. Né? Chegando cada vez mais dados, aumentando os fluxos, a gente aumenta a complexidade do data lake. Então, mesmo aquela carcaça de fusca enferrujada que eu falei que estava lá enterrado debaixo, talvez tenha alguma coisa de valor para se tirar ali dele. Mas alguém precisa olhar para isso com cuidado, com atenção. E aí, cada vez mais carcaças de fuscas chegam, cada vez mais baús do tesouro chegam e cada vez mais outros tipos de dados que estão no meio do caminho entre o lixo e o luxo vão ser entregues, têm que ser preparados, precisam estar bem gerenciados para poder colocar lá dentro. Então acaba que a gente entra num certo deadlock, digamos assim, porque a gente quer ter uma cultura de dados, a gente quer que todo mundo acesse os dados, entretanto, para que todos possam acessar essas informações, eu preciso ter um trabalho grande de engenheiros e cientistas de dados por detrás para garantir a democratização. Tá? Só que aí qual que é o problema? A gente entra na questão da sobrecarga que eu comentei com vocês, e a gente cai no caso de que, para que eu possa trabalhar com mais dados, eu vou ter que ter dois pontos. Ou eu aumento o meu número de funcionários, cientistas e engenheiros de dados, o que cai entre nós não é uma tarefa simples, não adianta você ter o orçamento, porque não é um profissional fácil de achar, estão todos empregados, a concorrência tira de você e leva para o outro, e aí aquele outro já perde mais um. E é difícil você ter sustentavelmente aumentar a sua equipe de dados. O segundo ponto, a segunda coisa que você pode fazer é treinar, e isso é bem importante, os seus analistas de negócios, os seus Citizen Data Scientists, para que eles possam acessar esses dados também, pelo menos na camada do Lake House. Então a gente tem o nosso data lake, onde todos os dados estão ali dentro, e nós vamos ter as áreas dos data warehouses, né, que os dados já estão num formato dimensional, com fatos e dimensões, com a curadoria devidamente feita, e que os analistas de negócio saibam chegar nesses dados. Só que treinar as áreas usuárias também não é fácil, ela também corre em tempo. Né? E ainda que a gente consiga ter material humano suficiente para fazer os trabalhos, crescer as nossas equipes de maneira sustentável, ter os cientistas de dados, engenheiros de dados envolvidos em todos os squads dos nossos projetos, a gente começa a cair num segundo problema: os volumes. Temos mais sistemas colocando os dados, a gente tem mais pipelines, a gente vai ter mais encanamentos jogando água dentro do lago, e em volumes cada vez maiores. E aí, como que a gente vai conseguir analisar isso tudo? Mesmo tendo equipes grandes, fica difícil olhar para tudo isso, né, de uma maneira eficiente. E isso não só aumenta pelo volume, mas pela necessidade cada vez maior de olhar tudo isso em tempo real. Então, por mais eficiente que a gente seja, é bem difícil as nossas equipes atender todas as demandas. Tá bom, Alexandre, então esquece, vamos jogar todos os dados fora, vamos desistir desse negócio, é tudo muito bonito, mas você só fica pondo dificuldade nesse troço?
Não, não, não. Calma, calma, calma. Não é isso que eu estou falando. Tem solução, tem jeito, ou pelo menos tem uma parte de uma solução. Onde que a gente pode ser ajudado? A gente pode, nós vamos nos apoiar cada vez mais em aprendizado de máquina, né? Machine learning. Vamos colocar o computador para trabalhar para nós. Então, ele vai fazer para a gente tarefas que são manualmente complexas, demoradas, longas ou, em alguns casos, até impossíveis de serem feitas dentro de um prazo razoável, justamente por conta desses outros fatores que eu falei anteriormente. Identificar padrões, prever tendências, fazer mapeamento dos dados, ofertar o próximo melhor produto, saber o que as pessoas estão pensando sobre os nossos produtos e serviços. Tudo isso é custoso, é caro, é complexo e tem poucas pessoas na empresa dispostas a fazer isso. Ok, Alexandre, beleza. Eu entendi que resolve uma parte do problema, só que eu tenho que criar esses modelos. E aí, de novo, eu tenho que ter cientista de dados que entenda do negócio, que escreva os meus modelos, que treine, que valide, coloque em produção. Tudo isso também é complexo, concordo. Então, percebam que parece que a gente está sempre criando um problema novo. Então, eu brinco muito que a TI foi inventada para resolver problemas que não existiam antes da TI. E quando a gente entra no universo de dados, isso é meio semelhante. Por quê? O que eu quero dizer com isso? Eu tinha só um datamartzinho, eu tinha um ODS lá, lá para trás, nos primórdios, nós tínhamos um ODS que tinha relatórios. Aí só os relatórios, as listagens não eram o suficiente, a gente precisava entender o que aconteceu. Aí a gente passou a entender o que aconteceu e tomar decisões. Agora isso não é mais o suficiente. Agora a gente precisa fazer análises preditivas. Agora a gente precisa não só mais olhar os dados dos nossos sistemas transacionais, como a gente precisa capturar também as informações dos GPS das nossas entregas, dos sensores das nossas máquinas de produção, dos sensores dos nossos carros, informações que vêm do Twitter sobre análise de sentimento, o que o cliente reclamou no e-mail que foi enviado para a gente, aquele áudio que foi gravado no call center. Tudo isso está virando dado. Tudo isso já vem virando dado há muitos anos. E aí a gente começou a criar modelos de inteligência artificial para poder analisar isso tudo. E aí agora a gente tem os modelos, a gente tem os dados, só que criar o modelo também não é fácil. Aonde que a gente consegue ganhar nisso tudo? Nós vamos ter, então, diversos serviços de inteligência artificial já pré-criados, já prontos para atender essas demandas. Então, usar o poder da nuvem, usar o poder da Oracle Cloud, vai nos ajudar a entregar serviços cada vez melhores, cada vez mais eficientes e o mais importante, com um time to market mais curto. A gente vai conseguir ser mais rápido na hora de entregar, porque já tem várias coisas que estão prontas. Ah, Alexandre, então eu não preciso saber resolver mais nada, não preciso codificar mais nada, nunca mais vou criar um modelo na vida. Não, não é assim também, tá? Alguns casos podem ser que determinado modelo não te atenda, porque você tem um caso muito específico. Então, você vai ter que fazer o seu próprio treinamento, só que você vai ter aceleradores para resolver isso. Então, o desenvolvimento ele continua, mas ele tende a se tornar mais simples para que, no fim das contas, as empresas possam focar naquilo que é mais importante: tirar insights, entender os dados e fazer as entregas dos sistemas. Tá legal? Então, olhem isso aqui, ó. Vejam essa frase. Em 2025, a inteligência artificial será o principal tema a endereçar decisões sobre infraestrutura corporativa. Ou seja, quando os gestores estiverem pensando em renovação de infra, em aumentar a infra, é previsto pelo Gartner que em 2025 a primeira coisa que será olhada será artefatos relacionados à inteligência artificial. Para pensar o quão louco é isso, porque nas nossas empresas, tipicamente a gente vai ter banco ou bancos de dados, que é o coração de toda a solução, a própria solução em si, e aí a gente vai ter microserviços, a gente vai ter isso rodando em Kubernetes, a gente vai ter site, a gente vai ter um monte de coisa, as nossas aplicações rodando, e no fim, a gente está dizendo, o Gartner está prevendo que
a principal preocupação de infra será os serviços de inteligência artificial. E que isso vai resultar em um crescimento de 10 vezes as necessidades computacionais. E aqui entra mais um fator da importância da nuvem. Pessoal, nos dias de hoje, não faz mais sentido ficar comprando servidor. O que a gente faz? Qual que é a nossa estratégia para poder democratizar os dados? Partir para a nuvem, porque aqui a gente vai conseguir, primeiro, olhando do ponto de vista desse crescimento de 10 vezes de infraestrutura, nós vamos ter um ambiente escalável, né, que atenda a demanda, inclusive onde você possa trabalhar conforme a necessidade. Nós acabamos de passar pela Black Friday e nós vemos que, neste período, a demanda por servidores é muito maior. Talvez vocês tenham enfrentado alguns sites aí que tenham caído, temporariamente tenham ficado fora, porque mesmo com o crescimento, em alguns casos, talvez não tenha tido um planejamento para crescer rápido o suficiente para atender a toda a demanda. Então, ter um ambiente escalável é bem importante, porque depois que passa a Black Friday, você tem um período de uma certa queda até chegar o Natal e depois você tem uma queda maior ainda. Então, essa escalabilidade é bastante importante. Próximo ponto de usar na nuvem: integração facilitada. Lembrem-se que a gente tem agora diversas fontes de dados diferentes. Nós não estamos mais trazendo somente os dados dos nossos sistemas transacionais, e isso já vem de uns bons anos. É do transacional, é do Twitter, é do e-mail, é do sensor, é do GPS, é de tudo que envolve a nossa companhia. Outro ponto, aplicações resilientes. De novo, dando o exemplo da Black Friday. Percebam, não sei se vocês vão lembrar quando a Black Friday chegou com mais força no Brasil, talvez há uns 10 anos atrás, era muito comum todos os grandes varejistas ficarem fora do ar. E aí eles foram não só aumentando a sua infra, mas mudando a arquitetura das aplicações também, utilizando Docker, Kubernetes, soluções que propiciem maior resiliência nisso tudo. E essas soluções resilientes acabam também aumentando a possibilidade de entrega do dado lá para dentro do nosso data lake. Então a gente precisa conseguir escalar, porque isso inclusive ajuda a ter aplicações mais resilientes, isso vai nos ajudar a ter uma integração facilitada, a entregar todos os dados no data lake e, por cima disso tudo, a gente precisa ter a governança, que era o que eu havia comentado com vocês anteriormente. Né? Bom, olhando um pouquinho para o portfólio de produtos da Oracle, o que a Oracle oferece dentro do mundo de ciência de dados? Então eu não vou explorar muito isso daqui, vou dar uma passada rápida, tá? Porque o nosso objetivo é falar um pouco dos serviços de inteligência artificial. Mas vamos lá. Mesmo que você rode os seus próprios serviços de uma maneira não gerenciada, onde você quer colocar a mão, você vai criar lá o seu Jupyter Notebook, você vai colocar os seus códigos, você vai rodar tudo, a Oracle consegue te atender com serviços de computação. Ah, mas eu tenho que ter bancos de dados para rodar isso, sem dúvida. Então a gente vai ter as nossas estruturas de banco de dados aqui, MySQL, o Oracle Database em suas diversas opções, não só no banco tradicional, vamos chamar assim, mas com as versões autônomas, transacionais e autônomos, com foco em data warehousing, com foco em analytics, e até outros serviços de bancos de dados, como a SQL Server, que a gente disponibiliza aqui também. Vamos ter a nossa camada, né, que muitos chamam de BI, que é o Data Visualization, né, o Oracle Analytics Cloud, o OAC. E aqui vem o que realmente nos interessa para esta palestra, que são os serviços de dados, os serviços de IA. Então, o que temos? Nós vamos ter tanto a nossa plataforma de Data Science, onde a gente vai rodar ela daqui a pouquinho, a gente vai ver ela funcionando, onde a gente tem a oportunidade de executar códigos em Python, e aqui dentro eu posso ter algoritmos de machine learning, ou eu posso aproveitar de serviços que já estão disponíveis, que é o que a gente vai fazer aqui, e nós temos aqui debaixo também os serviços de IA oferecidos pela Oracle. Mas Alexandre, que serviços são esses? Você não para de falar sobre isso, do que a gente está falando, o que tem para oferecer aqui em relação a esses serviços. Antes da gente chegar lá, vamos explodir um pouquinho justamente aquela plataforma que eu estava comentando com vocês. Então, dentro da plataforma de IA,
ou dentro da plataforma de ciência de dados como um todo, nós vamos ter a infraestrutura para sustentar isso tudo funcionando, as ferramentas de integração de dados, tanto do ponto de vista batch quanto do ponto de vista de tempo real, as ferramentas de gerenciamento aqui de engenharia de dados, então vamos utilizar Object Storage, nós vamos ter os nossos serviços de Big Data, nós temos os nossos serviços, inclusive gerenciados para execução de Spark com Dataflow, e temos o Autonomous Database, que costuma ser o coração da nossa solução de Analytics, em uma camada superior. Então aqui a gente montou a nossa camada de armazenamento de dados, de acesso de dados, e aí na ponta nós vamos utilizar esses dados através do OCI Data Science, do uso do Oracle Machine Learning, que inclusive tanto com o uso de AutoML, algoritmos no Data Science, quanto o uso no próprio Autonomous. Ele suporta a execução de algoritmos de Machine Learning internamente no próprio banco. Tá? As VMs de Data Science e os serviços de IA. Então, estamos chegando naquilo que a gente vem falando até aqui, dos serviços que já estão prontos. Então, lembre do que eu comentei com vocês. Os serviços prontos, eles vão ser grandes aceleradores, eles vão atender grande parte das demandas. Entretanto, não necessariamente eles vão atender todas as nossas necessidades. Vão ter momentos que a gente vai ter que desenvolver serviços na mão, que a gente vai ter que ter o nosso código Python, que a gente vai ter que criar algumas coisas. E nessa hora, a Oracle também te ajuda. Então a gente tem o de ponta a ponta. Desde a infraestrutura, eu só quero o servidor de OK, até serviços prontos de IA para você consultá-los diretamente para sua necessidade. Legal? Então vamos lá. Quais são os objetivos dos serviços de IA? Na prática, é facilitar os desenvolvedores, né, a utilização de IA sem necessariamente ter que conhecer, ter uma experiência anterior em data science, que é uma disciplina complexa, que tipicamente demanda conhecimentos de estatística, conhecimentos em cálculo e os próprios conhecimentos em programação, que normalmente os usuários desses serviços já o conhecem. Né? Então, a ideia, o objetivo é empoderar as equipes de data science para que elas possam desenvolver mais rápidos, possam fazer entregas de soluções baseadas em IA, sem necessariamente ter que ficar escrevendo todo o detalhe do código, fazendo treinamento, conseguindo massa de dados, porque às vezes isso é difícil. Tá? Então, a ideia é a gente oferecer modelos que possam ser customizados, mas que eles já tenham sido treinados a partir de grandes bases de dados e disponibilizar uma colaboração fluida aí, que ajude nessa integração. Tá? Então vamos lá. O que nós temos de serviços? Um deles é o nosso serviço de speech. Esse aqui ele é bem bacana porque tem mais de uma solução possível aqui. Uma delas, e a principal delas, é o Oracle Digital Assistant, que é a nossa solução para chatbot, é a nossa solução para assistente virtual. E ela é muito bacana por ser muito resiliente, por ser fácil de implementar e pela sua capacidade de integração com os mais diversos tipos de canais. Quero conectar com o Google Assistant? Posso. Quero conectar com o WhatsApp? Posso. Com o Telegram? Posso. Quero fazer uma interface web para ele? Posso. Quero fazer uma interface de áudio? Posso também. Ele faz reconhecimento de áudio e este serviço de NLP você pode utilizar também para fazer reconhecimentos através de chamadas de API, através do uso da infraestrutura para reconhecimento de falas, tanto em tempo real, né, para fazer o speech to text, quanto para a conversão de arquivos ou no streaming. Então aqui é interessante que você pode ter, sei lá, um serviço para legendar o que está sendo falado. Você pode ter aqui, por exemplo, um serviço para ouvir gravações de um call center e identificar determinados padrões, identificar determinados desejos, identificar determinados desvios de conduta, por exemplo. Então, aqui nós temos diversos tipos de serviços que podem ajudar vocês. E quando a gente pensa em assistente digital, eu noto muito, de novo puxando a sardinha, né, puxando o assunto aqui da pandemia. Isso foi algo que começou muito forte. Assim que a pandemia começou, diversos projetos de assistente digital começaram a ser
pedidos solicitados e realizados. Eu até cheguei a fazer alguns projetos no começo, sim, projetos entrando em paralelo devido à urgência de se encontrar novos meios de atendimento, porque mesmo os atendentes eles não podiam ir para o trabalho, né? A gente tinha algum grau de isolamento no começo e as empresas começaram a procurar maneiras, né, de atender e a gente acabou tendo uma certa maneira uma transformação digital forçada que aumentou o uso dessas ferramentas, tá? Bom, além disso, a Oracle também tem alguns serviços de visão, tá, computacional. Tem serviços que serão lançados em breve, mas a gente já tem serviços aqui, principalmente de data labeling, que podem ajudar. Vocês gostaram da pronúncia, né? Que podem nos ajudar muito. Como aquele típico caso, todo mundo que já estudou computação visual na vida já viu o exemplo do gato e do cachorro. Então, quero fazer data labeling, por quê? Porque eu quero treinar os meus algoritmos. Então, a Oracle tem uma plataforma justamente para facilitar você. Pega uma foto, marca lá, diz o que é o gato, o que é o cachorro. Você gera sim um dataset de treinamento e aí você entrega este dataset para o seu serviço ser treinado. Então ele adianta bem, é uma excelente maneira de você adiantar o seu serviço na hora de fazer classificação de imagem. E o legal desse data labeling é que ele não trabalha somente com imagem, ele trabalha também com extração de textos em imagens e classificação de textos em documentos. Então, um PDF que tem uma documentação sobre um determinado produto, um e-mail com alguma reclamação ou com alguma aceitação, algum feedback sobre um serviço que você preste, tudo isso é bem legal, né? Eu posso ter um caso de uso para identificar produtos no inventário, identificar logotipos, fazer contagem de pessoas em um controle de acesso, por exemplo, inclusive, de novo, a pandemia, né? Controle de acesso, controle de pessoas dentro dos lugares, isso é bem importante, né? Ou automação de leitura de documentos, né? Para você estar fazendo um processo de uma contratação de algo remotamente. Hoje em dia é possível até contratar um carro, um aluguel de carro remotamente, você manda esses documentos, até comprar, né? O meu último carro eu comprei todo digitalmente. Né? Assinei digitalmente, mandei todos os documentos. Só a última parte que ainda tem uma exigência de cartório ali que eu precisei assinar na frente do escrivão. De resto, tudo foi feito digital. E isso só é possível utilizando esses serviços, essas automações através de inteligência artificial. Tá legal? Puxando ainda nesse assunto, nós vamos ter os serviços de linguagem, que vão nos ajudar com a detecção de idiomas, reconhecimento de entidades, com análise de sentimentos, que é um tipo de serviço bem importante hoje em dia, principalmente para áreas de marketing, por exemplo, e classificação de textos. Então, isso tudo aqui são serviços em NLP, né, serviços baseados em linguagem natural, e que são bastante úteis para adiantar o trabalho em diversos aspectos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui em alguns cases, né, em algumas aplicações. Quando a gente pensa em detecção de idioma, por exemplo, hoje o serviço da Oracle Cloud ele suporta 75 idiomas diferentes, tá? E você pode ter um exemplo de um caso de uso onde você quer direcionar os chamados, né, para as áreas. Você trabalha numa empresa global, por exemplo, e você recebe chamados de todo mundo. Como a gente aqui na Oracle, né, quando a gente precisa abrir um chamado, a gente vai lá, tem o nosso sistema, abre, recebe um número de ticket, e esse chamado vai ser tratado por quem? Eu posso ter lá por detrás um serviço de detecção de língua, então se eu detectar que foi um português, ok, eu mando para o Brasil. Se foi um inglês, eu mando para os Estados Unidos, eu mando para a Inglaterra. Se foi em dinamarquês, como aqui no exemplo do slide, eu posso despachar isso para uma equipe que atenda os países nórdicos, por exemplo. Tá? Então, isso é uma ideia, ou eu posso, né, querer identificar um idioma para saber de onde foi registrado, para rodar algum algoritmo específico. Então, este é um uso interessante. Um outro ponto que eu comentei, né, para marketing é sobre análise de sentimentos. Isso é um aspecto bastante comum que a gente vê, né, uma análise de sentimento, que ele pode tanto indicar um humor quanto um tom relacionado a um determinado texto. Então, através de estratégias de
leitura de tweets, por exemplo, leitura de e-mails, de documentos, eu posso fazer monitoramento da marca, eu posso fazer uma pesquisa de mercado para identificar o quanto o mercado está receptivo para um determinado produto, uma determinada linha de produto que eu quero lançar, análise de feedback de funcionários ou reviews de clientes, pesquisa de produtos, monitoramento de call center, tudo isso pode ser feito através da análise de sentimentos. Tem múltiplos casos de uso aqui, onde a gente pode verificar o uso deste todo. Legal? Outra possibilidade, extração de termos-chave de dentro de um texto, tá? Entender sobre o que está sendo falado aquele texto, né? Extrair as palavras que têm maior relevância. E aí eu tenho um score de confiança sobre aquilo, e isso eu posso também, né, me ajudar em análise de feedback de cliente ou de empregado, por exemplo, né, trabalhar com chamados no suporte, análises de e-mail, monitoramento de marca. Esses reconhecimentos de entidade, inclusive, podem nos ajudar a identificar dados que estejam referenciados a alguma pessoa. Então, a gente vai estar nós estamos, principalmente aqui no Brasil, num momento legislativo importante em relação a isso, né, onde a gente tem que estar compliance em relação à guarda dos dados, o que nós fazemos com os dados. Eu posso utilizar um serviço como este, por exemplo, para identificar se eu tenho um dado PII, né, se eu tenho um dado, uma informação pessoal identificável ali, né, um nome, um CPF, um CEP, alguma coisa neste sentido. E aí, dentro desses termos chaves, a gente vai ter aqui justamente o reconhecimento das entidades que nos ajudarão com isso. Então, a gente vai ter vários tipos de identidades aqui que o serviço vai nos retornar. Então, ele vai nos dizer se é um geopolitical entity, né, se é uma cidade, se é um estado, ou se é um facility, por exemplo, que eu quero dizer, é um restaurante, é uma estação no metrô, se é uma língua, se aquilo é uma localização, se aquilo é uma unidade monetária. Ele vai identificar, separar os textos ali e nos dizer o que cada uma daquelas informações significam, né? E isso pode nos ajudar de diversas formas também. E, por último, mas não menos importante, a classificação de textos. Então, se aquele texto ele se referencia sobre arte e cultura, se é sobre veículo, por exemplo, ou se é um artigo médico, então, eu posso trabalhar um repositório de notícias, um repositório de documentos, por exemplo, a classificação de textos para entregas dos mais diversos tipos de casos, tá? Outra vez, posso fazer isso para análise de feedback de cliente, para identificação de risco de compliance, para suporte, tudo isso vai nos ajudar, tá bom? Outras coisas, outros aspectos. A gente tem alguns outros serviços aqui, como por exemplo, detecção de anomalias, previsões de séries temporais e a nossa própria plataforma de data science com AutoML, tá? Especialmente para detecção de anomalia, a gente tem uma palestra bem bacana no nosso canal, Inovação com Dados em Nuvem, no YouTube, inclusive aqui em cima, se vocês derem uma olhada, tem o QR Code que manda direto para este canal. E lá tem uma palestra super bacana do Fukuda sobre isso, tá bom? Bom, e como que a gente consome estes serviços? Todos esses serviços, na prática, eles são disponibilizados por API, né? No fim, eles são APIs. Então, eu posso fazer chamada para eles como APIs REST mesmo. Eu vou ter as SDKs para acessá-los para várias linguagens diferentes, para Java, Python, JavaScript, Go, Ruby, .NET e, obviamente, para PLSQL, para rodar diretamente dentro do banco. Ou eu posso fazer chamadas via OCI, CLI, né, pela console. E nestes casos aqui, a gente consegue chamar diretamente via linha de comando. Então, tudo isso acaba trazendo facilidades para a gente desenvolver as nossas soluções, tornando o acesso a estes serviços algo bastante flexível. Legal? Pessoal, chega de conversa, sem mais delongas, vamos colocar a mão na massa. Então vamos lá, pessoal. O que a gente quer olhar aqui, né? Nós vamos começar então acessando a console do nosso serviço. Deixa eu achar ela aqui. Nada nessa mão, dando nessa mão. Eis aqui
Opa, ele me mandou para o lugar errado, só um minutinho, por favor. Vamos refazer o login. Os meus serviços estão em São Paulo. Ok, login realizado. Qual vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer? Nós vamos brincar aqui hoje com os serviços de language, tá? Os nossos serviços de linguagem na Oracle Cloud. E conforme eu falei, a gente tem vários jeitos diferentes de olhar, de utilizar esses serviços. A maneira mais simples, e até para a gente testar alguns recursos, é pela própria console da Oracle Cloud. Então perceba que eu estou aqui na página inicial do meu serviço, venho aqui ao meu menu, Analytics and AI. Então aqui no AI Services eu tenho Language. Então eu tenho aqui algumas referências, documentação, o que, que ele faz e tal. E a gente pode analisar o nosso próprio texto diretamente daqui da console. Então, ao clicar ali na opção, ele me mostra aqui, na prática ele vai chamar a API. Tem um texto que está colocado aqui, né, um texto que já veio com ele, já tem alguns outros. Vamos lá, vamos dar uma olhada nesse. Como que a gente testa isso daqui? Então eu tenho aqui Language Detection, classificação de texto, reconhecimento de entidades, extração de frases-chave e análise de sentimento. Vamos testar este cara aqui. Então ele analisou o texto. O que, que ele nos trouxe? Ele nos disse que é um texto em inglês com 99,81% de certeza. É um texto classificado como financeiro de investimento, com quase 100% de certeza, né? Aqui algumas reconhecimentos de entidades, então europeu, né, a nacionalidade, crise, que é um evento, 2008 como uma data, Iceland, que é um país, né, então é uma localização global, assim como Portugal, Itália, Irlanda, Grécia, Espanha, mais uma data aqui, uma organização, né, uma unidade monetária aqui, euro, e mais uma organização, que é a IMF. Aqui ele também separou, ele também trouxe para a gente alguns aspectos, algumas frases-chave que ele identificou como sendo bastante importantes, né? Então, European Sovereign Debt Crisis, Period, Several European Countries, etc, etc. Então, estão as identificações e ele colocou aqui a análise de sentimentos. E vejam que ele monta um gráfico para nós mostrando quais os resultados, né? Então, positivo sobre a palavra debit, zero. Neutro, 0,0005, nem chega a aparecer no gráfico, né, de tão insignificante que é. E negativo, 99,94%. Se a gente olhar alguns outros, como o Baking System, por exemplo, ele está aqui como um texto, né, ele entendeu 33% neutro, 68% como negativo. Então percebam que o grau de certeza sobre o significado também pesa aqui em relação ao texto, tá? Podemos até fazer um teste aqui, né, uma brincadeira. A gente vai usar esse texto algumas outras vezes, mas até para nós olharmos para um texto em português. Eu tenho um texto aqui, né? Eu sou um fanático por automobilismo, por Fórmula 1, e nesse final de semana morreu o Sir Frank Williams, né, que dava nome à equipe que não era mais dele. Então eu extraí um pequeno texto de um editorial que eu li sobre ele no final de semana. Então, Frank perdeu todos os movimentos depois de um acidente em 1986, quando descia a estrada de Paul Ricard até Marsella, após um teste de sua equipe. Chegou a ser desenganado pelos médicos, que perguntaram à sua esposa, Virginia, a Jeannie, se ela queria desligar os aparelhos que o mantinham vivo. Ela não deixou. Para quem não conhece, o Frank Williams era o dono da equipe, né? Ele está desde o final dos anos 70 na Fórmula 1. Inclusive, um fato curioso é que um dos primeiros grandes patrocinadores da equipe foi a família Bin Laden, sim, daquele, né, do Osama. Mas o Osama não tinha nada a ver com isso. E ele sofreu um acidente de carro em 86 e ele ficou paraplégico, né, perdeu grande parte dos movimentos, chegou a ser desenganado, como a gente pode ver aqui o texto, né, eu lembro que foi dado extrema unção para ele e ele, né, ficou aí firme e forte, sobreviveu até os 79 anos, ativo, obviamente em cadeira de rodas, mas gerenciando a sua equipe até onde foi possível.
Vamos analisar esse texto aqui, dar uma olhada. Então vamos lá com os resultados. Detecção de 99,97% que é um texto em português. Né? É um texto que ele identificou aqui como arte, cultura, áudio e música. Ele identificou aqui algumas entidades, como Frank, sendo uma pessoa, e vejam só, ele colocou um selinho aqui de PII, né, porque é uma pessoa. Acidente, que foi um evento, 1986, que foi uma data. Esse aqui é interessante, Paul Ricard. Paul Ricard, no contexto deste texto, não é uma pessoa, é um lugar. Mas percebam que é um nome de pessoa, né? Este local tem esse nome por causa de uma pessoa, obviamente, né? Então é um erro ok aqui, né? Aceitável dado este caso, né? Já com Marsella, por exemplo, ele identificou. Marsella é uma cidade grande, conhecida, então ele identificou como sendo uma localização. Virgínia, né? Que era a esposa dele, a Jeannie, né? Como uma pessoa, é um PII e aparelhos como um produto. E aí tem mais alguns pontos importantes aqui que ele separou, né? Frank perdeu, né? Perdeu os movimentos, acidente, estrada, etc, etc. Legal, Alexandre. Gostei aqui que você fez pela interface e tal. É legal para eu testar, para ver funcionando. Só que eu não vou ficar fazendo pela interface, né? Eu preciso rodar isso de uma maneira um pouco mais profissional. E aí, quais são as minhas opções? Bom, uma delas é via linha de comando, tá? Então, como que a gente vai fazer via linha de comando? Eu tenho uma máquina virtual que eu criei aqui. Então, deixa eu vir aqui nas minhas instâncias. Então, tá aqui ó, algumas máquinas que eu tenho aqui, até de TDCs anteriores e tal. Então, tem uma máquina aqui que eu chamei de VMDev. Vou acessá-la. Deixa eu abrir aqui o meu MOBA. Então, vou abrir uma sessão para essa máquina. Então, eu já tinha feito aqui, vamos dar um zoom bacana aqui para vocês enxergarem. Então, essa VM eu criei ela anteriormente, né, obviamente, e nela eu já tenho, como eu usei o Oracle Linux para desenvolvedor, e essa é uma imagem que está aberta, tá? Qualquer um pode utilizá-la, não é exclusiva para a gente da Oracle, sem custo nenhum. Ela já vem aqui instalado Python e ela já vem instalado uma coisa muito legal que é o OCI CLI, que é, né, o nosso utilitário de linha de comandos. Então, com isso permite que eu chame diversos serviços da Oracle Cloud, via linha de comando. Então, eu posso, via linha de comando, instanciar um servidor, matar um servidor, subir uma máquina, criar uma rede. Tudo que a gente faz pela console, eu posso fazer via linha de comandos. Inclusive, chamar os nossos serviços de linguagem. Então, vamos lá. Como que eu faço isso? Então, OCI, né, os meus serviços de inteligência artificial, né, de AI. Desses serviços eu quero o de linguagem, language, e dos serviços de linguagem, o que eu quero fazer? Eu quero o detect language, eu quero identificar a língua. Bom, aí eu vou passar como parâmetro aqui o texto. Vou passar o mesmo texto que a gente acabou de ler, né, sobre o Frank Williams. Colei ele aqui, fechar as aspas. Vamos lá. Então, o que foi feito aqui? Foi feita a chamada do serviço, foi feita a chamada da API e ele me retornou. Então, eis aqui o JSON de retorno, né? Ele entendeu que esse é um texto em português e com uma taxa de acerto de quase 100%. Então, ele tem quase certeza absoluta de que esse texto está em português. E nós, né, como analisando esses dados como seres humanos e tendo uma visão muito mais ampla, a gente também tem bastante certeza que este texto está em português. Né, vamos testar mais um aqui, aquele mesmo. Detect language text. Eis aqui, né? Identificado também em inglês, bonitinho. Mas Alexandre, quando a gente estava lá na console, você me mostrou outros serviços, tinham outras opções lá. Dá para a gente executar as outras? Sim, sem dúvida. Então, sempre da mesma maneira, o CI, que nós estamos né, chamando aqui, o nosso CLI, queremos então utilizar os serviços de AI. Dentro dos serviços de AI, Language, destes, Detect Entities,
entities, e qual que é o texto que nós vamos passar como parâmetro. Aí eu vou colocar o mesmo texto do Frank Williams de novo. Uma coisa que talvez vocês estejam se perguntando, mas Alexandre, como é que você conectou nesse troço todo aí? Porque, né, de onde? É magicamente? Só porque você está dentro da VM? Mas e aí? Aonde que vai parar isso? Tá? Bom, aqui no caso, o que, que acaba acontecendo? Eu tenho eu configurei previamente a conexão para a minha instância. Então não é que ele conecta num local aleatório, na nuvem da Oracle, em qualquer lugar. Eu, né, tenho a minha conta Oracle, aqui a minha instância, o meu usuário. Então, o meu usuário tem permissão de utilizar o serviço de inteligência artificial, o meu usuário tem permissão de utilizar essa instância. Então, eu fiz uma configuração prévia do arquivo config, que fica lá no diretório .ci, né? Então, se eu der um. Vocês vão ver que eu tenho um arquivo aqui de config. Neste arquivo de config que eu deixei as minhas credenciais. Por isso que quando eu chamo o OCI, ele consegue executar. Aqui eu não passei nada, ele me deu, né, quais são todas as possibilidades aqui. Tá bom? Então, aqui voltando ao que a gente queria olhar, as entidades, portanto, que foram identificadas. Né? Então, identificou o Frank, mais uma vez aqui, is PII true? Então, ele identificou como sendo um PII, isso é bem legal quando a gente está olhando para compliance, quando a gente está fazendo análise de dados de maneira geral. Né? Posso utilizar também a detecção de frases, que nós vimos na interface da console. Ops, eu tinha selecionado lá em cima, ele está copiando automaticamente. Vou pegar outro texto aqui, só para facilitar. Opa, se não der Enter não vai, né, gente? O que eu fiz de errado? Ah, sim, eu esqueci do parâmetro de texto. Além de ter esquecido o parâmetro de texto, eu escrevi phrases errados. Pronto, agora sim. E continua errado. Alexandre, faz certo, que dá certo. Tá vendo? Como diz o meu amigo Armando, que também palestrará aqui hoje, os deuses das demos nos punem. Pronto, agora sim, tá? Então, está aqui a identificação dos pontos-chave. Legal? Então, os últimos serviços aqui para a gente testar, o CI AI Language Detect Sentiments Text. Opa, eu já estava com aspas copiada. Então vejam que legal aqui a análise de sentimentos. O JSON retorna para a gente qual que é o termo, né, que ele analisou aqui, qual que é o sentimento e quais são, né, as taxas. Então aquele gráfico que nós vimos na console, ele foi montado a partir dessas informações que foram enviadas aqui para crisis, para institutions, government debt. Ah, aqui não é 7, tá, gente? É porque ó, é um número muito pequenininho. Então, ao vezes 10 é menos 5. Não estão aqui todos os dados devidamente informados. Vamos colocar o último aqui, na classificação do tipo de texto. Detect Text Classification. E é por isso que você não pode selecionar as coisas, Alexandre, porque ele copia. Pronto, vou lá. Então ele tem 99% de certeza que este é um texto relacionado a finanças e investimentos. Mas Alexandre, você falou para mim que dá para acessar esse negócio por API também. E aí? Cadê? Já não vai me mostrar? Vou, gente, tá bom. Vou mostrar para vocês também. Então, como que eu vou fazer? Eu vou mostrar de dois jeitos. Um vai ser pelo Postman,
Opa, olha eu dando spoiler. No Postman, o que a gente faz? Tem uma maneira mais rápida da gente poder configurar, até porque existe o environment que precisa ser configurado, justamente para que você possa colocar todas as variáveis. Sabe aquele arquivo de config que eu mostrei para vocês? Aqui eu não tenho como pôr arquivo de config, então eu preciso configurar também quais são as minhas chaves de acesso, a minha chave privada, qual que é o meu ID de usuário, etc, etc. Então tudo isso tem que ser configurado aqui no environment e eu já aproveitei para importar aqui todas as minhas APIs. Então vamos lá. Então mais uma vez vou ter aqui a API de detecção de língua. A frase eu já tinha deixado aqui dentro, passo no body, então tenho a chamada aqui do serviço. Estou chamando em Ashburn, poderia estar chamando em São Paulo, tá? Poderia estar chamando em qualquer outro lugar. Então fiz aqui o request e ele me devolveu bonitinho o JSON em português. Então, mais uma possibilidade de uso também sobre entidades. Mesma coisa, a gente já viu isso aqui antes, então nós vimos na interface, nós vimos via linha de comando e agora estamos vendo também diretamente na chamada de API, inclusive com a identificação. SPII? Sim, então Frank, isso aqui é um identificador pessoal. Né? Então todas as entidades que foram identificadas dentro desse texto. Frases-chave, então tenho aqui também a minha chamada. Quais foram os principais pontos aqui? Análise de sentimentos. Tá aqui deixei aqui um textinho novo, né, até mais recente, falando da variante Delta e coisa e tal, para análise de sentimentos. Mais uma vez a gente teve um caso aqui de um número muito, muito extremamente baixo, né, porque aqui a gente está falando de 4 noves, né, seriam 99,99% de certeza de que esse é negativo sobre Covid-19, tá bom? Aqui sobre mortes, muito negativo também, inclusive ele identificou mais de uma vez pelas entradas que tiveram aqui, tá? Por último, mas não menos importante, o serviço que nós já vimos também, que é da detecção da língua do texto. Tá aquele mesmo texto que a gente viu anteriormente, tá aqui. É, aqui, aqui eu comi uma bola, gente. Aqui é o Text Classification, é análise de sentimentos também. Mesmo serviço, tá? Ele foi importado, acho que eu posso ter salvado errado aqui na importação, mas não tem problema. O que eu queria era mostrar para vocês aqui na plataforma funcionando, tá bom? Bom, vocês pensam que acabou? Não! Lembra que eu falei que tinha também o aspecto da nossa plataforma de Data Science? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha nela. Deixa eu voltar aqui para a console. Não é você que eu quero. Tampouco você. Aqui, console. Aí. Então a nossa VM que está aqui rodando. Mas agora o que eu quero mostrar para vocês é a plataforma de ciência de dados. Então aqui dentro de Machine Learning, Data Science, está aqui, eu já tinha criado então anteriormente uma plataforma, né, para o TDC Future. E o que a gente vai ter aqui dentro? Então, quando eu criei essa plataforma, eu a criei, e dentro dela eu criei também os notebooks. E aqui eu estou falando de Jupyter Notebook mesmo, tá, pessoal? Quando eu crio um notebook, eu falo para ele qual que é o tipo de máquina que eu vou utilizar. Então, neste caso aqui, eu estou rodando numa VM Standard 2.8. Então, são 8 CPUs Intel com 120 GB de RAM. Então, ficou uma maquininha bacana aqui, né, para isso ser executado. Vamos entrar neste notebook. Né, então, não tem nenhum gráfico de uso, porque essa né, não utilizei aqui nas últimas horas. Vou utilizar aqui de novo. Então, vamos abrir este notebook.
Passou pelo login, como eu já estava logado. Ok, está aberto. Então, algumas coisas que foram feitas aqui, deixa eu limpar todos os outputs. Pronto. Então vamos lá. Primeira coisa que foi feita, eu tive aqui, deixa eu até fechar eles. Save, save. Uma das primeiras coisas que eu precisei fazer foi configurar o terminal. Lembra lá do config que eu comentei com vocês? Então, se eu der uma olhada aqui, opa, eu também tenho o arquivo config aqui, e aqui eu também tenho o meu arquivo com a minha chave privada. Por que que eu faço isso? Para que este ambiente possa acessar o meu, é, o meu ambiente maior, né? Que eu possa acessar o meu tenancy como um todo. Então, lembrem-se que aqui eu estou trabalhando como se fosse um ambiente separado. Eu segreguei, estou utilizando a plataforma de Data Science. Qual que é a grande vantagem aqui? A gente percebeu que eu não precisei, né? Você não precisa criar a VM, instalar o Jupyter Notebook. Está muito mais simples. Você simplesmente, né, cria um notebook session por aqui, diz qual que é a rede que você vai criar, qual que é a subrede, qual que é o tipo de shape que será utilizado, né, se você vai utilizar AMD, se você vai utilizar Intel, e com isso está feito. A partir dali você acessa a sua plataforma em poucos minutos, ela está no ar. Então o gerenciamento é muito mais simples. Então aqui neste caso, deixa eu abrir aqui os meus códigos de exemplo e vamos dar uma olhada. Então tem algumas coisas. Primeiro, né, a instalação de alguns serviços, eles já estão todos instalados, tá? Então eu vou pular a execução desse primeiro cara. Então, importa algumas coisas. Vou ler o arquivo, o data.csv. Esse data.csv, o que, que ele tem? Ele tem classificações de hotéis e afins, tá? E são informações capturadas da internet, do TripAdvisor, por exemplo, e alguns lugares nesse sentido. Então a gente vai olhar as classificações aqui, né, desses serviços como um todos. Então, opa, vamos ler o dataset, a gente grava no outro local, separa aqui uma amostra desses dados e vamos jogar aqui na tela as 5 primeiras linhas, tá? Então tem o ID, quando que foi adicionado, quando foi atualizado, qual que é o endereço, qual que é a categoria, qual que é a cidade, onde que ele fica, tá? Identificação de país, quando foi visto, da onde que vem a informação, então como eu disse, vem do TripAdvisor, tá? Aqui o resumo dos reviews, o título, de onde, de qual cidade de quem colocou o review colocou, de quem escreveu o review veio, o username dele, qual que é o URL e qual que é o website, tá bom? Então, imprimimos aqui o dado. Agora aqui, vejam só, percebam que, assim como na linha de comando a gente usa o CI/CLI, deixa eu dar um zoom aqui que eu não sei se vocês vão estar enxergando. Acho que agora deve estar melhor. Nós importamos aqui o OCI, tá? Então, obviamente, ele já tinha sido instalado previamente. Esse aqui, como eu estou dentro de um ambiente Oracle já, eu não preciso instalar o OCI, né, essa plataforma. Então, eu importo ela direto. Aí aqui tudo utilização de pandas, Python normal, tá? Aqui nós vamos começar a instanciar o nosso serviço de inteligência artificial. Então, vou chamar o AA Language, AA Service Language Client, config from file. Então, essa configuração aqui, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando as credenciais para que eu possa acessar, que estão lá naquele arquivo de config que eu já falei para vocês. Então, eis aqui. Aí agora, o que eu farei? Vou identificar as entidades, então tem um loopzinho aqui para que ele vai rodar os detalhes, né? Detect Language Entity Details, ele começa a separar isso, colocar isso aqui numa variável, né? Um segundinho aqui que ele já vai terminar de executar, e aqui neste caso vai demorar um pouquinho, porque eu estou fazendo um for, né? Chamada de API, tem que fazer chamada linha por linha, para
a execução toda. Então, na verdade, eu estou rodando uma carga batch, eu estou rolando online uma carga que deveria ter uma característica de batch, mas sem problemas em relação a isso. Aqui no caso, a gente não vai estar olhando só os dados PII, e temos alguns tratamentos aqui para a gente poder olhar as informações. Então, deixa eu já deixar esses caras aqui na fila. Então, aqui na prática, a gente está separando e trabalhando as entidades para poder imprimi-las aqui na sequência, tá bom? Então, já vou pôr para rodar aqui. Deixa aqui rodando por enquanto. Enquanto nós executamos do lado de cá, vamos dar uma olhada no de análise de sentimentos. Então aqui, mesma coisa, eu tenho aqui as chamadas para as instalações, elas já foram todas feitas. Tenho que, obviamente, importar o OCI, assim como todos os outros serviços que serão utilizados aqui. Então, importação feita. Vou utilizar o mesmo CSV. Vamos separar os nomes dos hotéis aqui unicamente. Então, aqui a gente pegou alguns exemplos, né? The Whitney Hotel, Best Western, Quality e Hotel Abre. Então, qual hotel que nós vamos analisar aqui? Então, a gente vai trabalhar com o Best Western, tá? Então, setei aqui a minha variável. Vamos fazer mais uns sets aqui. Vou fazer a chamada, vou instanciar o meu serviço de IA, também trazendo a configuração a partir do arquivo. Ok. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar com análise de sentimentos. Coloquei ele aqui para rodar, baseado na polaridade, né? Então, aquela análise de sentimentos que a gente viu já os gráficos em outros pontos, inclusive, né? Como positivo, neutro e negativo. Então, neste caso, tem algumas aqui. Esse something went wrong é esperado, tá? Porque eu estou trabalhando com um grande volume de dados e tem algumas. Quando eu tenho algum dado que está dentro do padrão esperado, ele grava aqui que algo não deu certo, mas executou até o final, não tem problema, isso daqui era esperado de acontecer. Vamos dar uma olhadinha aqui em algumas sentenças e olha só, vejam que legal, o que aconteceu? Peguei 5 frases aqui, tá? Então, né, a gente setou aqui em 5 primeiras, e para estas frases foram identificados alguns pontos importantes e qual que é o sentimento em relação a eles. Então, aqui teve uma primeira crítica, né? Então, eu acho que eles não, né, tomaram cuidado com alguns detalhes né, nas salas. É, né, nós informamos na recepção, eles não ligaram muitos, e a gente achou 2 centípodas e 2 centopeias, né, e 2 aranhas rastejando ao redor. Então, spiders, né, um negativo. Aqui a gente já tem uma análise positiva, né, I enjoyed my stay here, eu gostei da minha estadia aqui, o hotel é exatamente o que você espera por este preço, e aí ó, o hotel analisado como positivo, a localidade como positivo, a piscina foi positivo, né, a hot tub area positivo, o estacionamento também, o preço, a cama, localização mais uma vez com preço positivo. Temos aqui uma outra análise que também olhou para o hotel, localização, staff, diversos aspectos como positivo. Só vejam que legal, né? Então isso aqui é algo que é importante dentro da nossa empresa, que a gente pode utilizar isso para entender como que os clientes estão enxergando os nossos serviços e como a gente pode melhorá-los. Então, tenho aqui mais uma análise e tenho uma mista. Essa aqui é legal porque essa ficou, né? Tenho algumas coisas foram negativas, algumas coisas foram positivas. Né? Então, bastante interessante aqui como que as classificações foram feitas. Vamos dar uma olhada aqui em alguns outros aspectos. Vamos separar a frequência das ocorrências. Então, olha, vejam só que legal. Staff, né, de todas aquelas análises que a gente fez, olhando para os sentimentos, de scores e tal, staff foi algo que foi citado 30 vezes, os quartos, né, 29, localização 23, 26. Room, na verdade, aqui ele separou room e rooms, né, então na verdade tem bem mais, o próprio hotel, piscina, Western, que é o nome da rede, né, a propriedade, o café da manhã, o estacionamento. Então foram assuntos que foram olhados com bastante frequência. Vamos agora
Olha só, vamos imprimir os gráficos disso. Ficou parecendo a bandeira da Itália aqui, né? Então, staff, para a equipe, né, para os funcionários, a gente teve um 80% aqui de positivo, né, de excelente, 20% de negativo. Para as acomodações, temos aqui um pouco mais de 70%, localização mais que 90%, as pessoas gostaram muito, né, o hotel de maneira geral, a piscina também, café da manhã, percebam que ó, onde que está o ponto fraco do hotel, no café da manhã. Então vamos olhar alguns tops, mais algumas informações aqui, né, olhando para essas polaridades aqui, a gente consegue separar mais algumas análises. E quais são os top 5 aspectos positivos? Então vamos lá. Os top 5 aspectos positivos: equipe, localização, é, acomodações e piscina. E o room, né, de novo, aparece duas vezes aqui, até pelo jeito que foi classificado, né? Às vezes está no plural, às vezes está no singular. E quais são os top 5 negativos? Interessante que acomodações também. Café da manhã, o hotel em si e o staff. Mas percebam que tem muito mais positivos do que negativos em relação a isso. Vamos, para fechar essa análise de sentimentos, vamos criar uma nuvem de palavras aqui. Então ele separa aqui, coloca, faz alguns cálculos para poder fazer a definição das cores e a gente vai plotar na tela. Vejam só que legal. Então aqui as nuvens de palavras olhando aspectos positivos e negativos da nossa análise de sentimentos, tá legal? Em relação aos hotéis. Então, mais uma vez, eu posso fazer isso. Aqui foi feito, né, percebam-se que foi feito um scrapping, os dados veio de um serviço como o TripAdvisor, poderia ter sido de análise de Twitter, eu posso olhar isso para ver sobre um determinado tipo de produto, ou um produto de um concorrente, ou o meu próprio produto, um serviço, etc, etc. Então isso aqui é bastante bacana sobre este aspecto. Vamos voltar para o nosso outro script, ele terminou, já executou aqui, aê, muito bem. Então nós fizemos algo parecido aqui. Entretanto, nos textos a gente trouxe a classificação de cada um dos itens, né? Então, ele identificou aqui um número, identificou um período, né? Um produto, né? Uma localização e uma pessoa. E mais uma vez, a marcaçãozinha aqui de PII, sempre importante. Aqui nesse segundo texto também teve um destaque para New Orleans. Neste próximo texto, identificou o hotel, né, um facility, uma localização, um local, né, um bank com uma localização, um GPE. São tanto o FAQ, né, que é o facility, quanto o location, quanto o GPE, todos eles são localizações, mas são subclassificações de localizações. Né? Então, um banco é um ponto de referência, o hotel aqui é o facility local, poderia ser um restaurante, uma praça, alguma coisa assim. New Orleans é uma classificação de cidade ou estado ou de geográfica, né, ou de país. Tá? Produtos foram identificados aqui, dados relacionados a datas, né, data, hora e tal. Facility, produtos, mais cidade, uma pessoa também. Então percebam que a gente identificou as entidades aqui dentro deste texto, tá? Então vejam só empresas, organizações que foram identificadas aqui também entre esses textos como um todo. Vamos dar uma olhadinha o que mais que a gente pode trazer daqui, tá? Então, as top 15 entidades que foram citadas, que apareceram nos reviews, né, também é uma maneira da gente fazer as análises. Então, disparado aqui de novo, a gente tem a identificação das acomodações, aí San Diego muito forte. Será que tem muita gente vindo de San Diego? Talvez, né? Piscina, alguns outros, One. Isso aqui talvez seja pouco relevante aqui para a nossa análise, e aí entra realmente o trabalho do cientista de dados de fazer a curadoria do que é relevante ou não, mas percebam que é um acelerador muito grande. Né? Imagina se eu tivesse que olhar isso tudo aqui manualmente, ou se eu tivesse que treinar o meu modelo para aí fazer essas identificações. Aqui no caso, já está feito para a gente. Então vamos olhar aqui. É,
por tipo de entidade, né? Quais foram os tipos de entidade que mais apareceram? Então, aqui, quais as entidades que mais surgiram? E aqui, os tipos de entidade, né? Produto, facility, números cardinais, localização geográfica. E vamos colocar isto. Põe no gráfico. Então, vejam aqui as informações. Tá legal? Pessoal, então, passamos aqui por diversos serviços, a gente conseguiu olhar vários tipos, várias maneiras de acessar os nossos serviços de inteligência artificial que estão disponíveis aqui na Oracle Cloud. E foi legal ter passado por esses diferentes caminhos, porque a gente percebe que isso aqui permite não só a utilização, a gente focou aqui nos serviços de linguagem, mas para a utilização dos outros serviços de IA, isso também é o jeito de ser utilizado, tá? Também é perfeitamente possível ir por este caminho para fazer essas entregas, tá legal? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Percebam que uma Oracle já tem serviços prontos, avançados para uso de IA, tanto os serviços pré-preparados quanto o que a gente está vendo aqui na tela, a plataforma de data science, que ela vai ser bastante flexível para que você possa rodar os seus algoritmos, tá bom? Para a gente fechar, então, vamos voltar aqui no Mão na Massa. Aqui alguns links interessantes de algumas informações adicionais e deixo por último, né, todos os nossos caminhos aqui. Então, nosso grupo de inovação com dados e nuvens no LinkedIn, o nosso canal no YouTube, onde a gente tem diversos vídeos sobre isso aqui todo, o nosso Anchor, onde você encontra os nossos podcasts, e o nosso GitHub, onde todos os códigos, os exemplos, como que vocês podem executar tudo isso que a gente viu aqui hoje, estará em breve no GitHub, tá legal? Foi um enorme prazer estar aqui com vocês novamente, pessoal. Um super agradecimento, um bom dia para vocês, muito obrigado e qualquer dúvida, fiquem à vontade para me procurar pelo LinkedIn, tá legal? Abraços e até!